Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Pé Direito. Amores, hoje nós vamos conversar a respeito, continuar a nossa conversa que nós começamos no vídeo anterior. No vídeo anterior nós conversamos a respeito das mulheres que lavam as roupas no rio, antigamente, as mulheres mais antigas, do século passado, entre os anos 40, 50, Elas lavavam, porque não tinha energia elétrica, elas lavavam as roupas no rio. E elas também passavam, mesmo sem energia elétrica, elas passavam as roupas com ferro à brasa. Mas quem descobriu o ferro? O ferro de passar. No século IV, os chineses, eles teciam, eles já teciam. E foi deles também a técnica de engomar os tecidos. Eles faziam os tecidos e engomavam. E eles precisavam, naquele tempo, naquele século, eles precisavam de algo pesado que passasse sobre os tecidos, porque os tecidos eram muito enrugados, para que quando eles passassem esse objeto pesado em cima do tecido, o tecido, além de sair as rugas, ficava engomadinho, porque eles tinham a técnica de engomar. E eles inventaram uma base de ferro. E colocavam sobre essa base, eles colocavam a brasa, era movido a brasas. Colocavam sobre essa base de ferro, colocavam brasas. E essa base tinha um cabo longo de ferro e na ponta como se fosse madeira, para segurar, para que quando eles passassem aquela base de ferro sobre o tecido ficava lisinho e engomado. Então foi deles que veio vindo, Que veio vindo, não tinha formato de ferro de passar como hoje. Era apenas uma base, mas era movido a brasa. Então vieram dos chineses. Mas em 1882, um americano inventou o ferro tradicional. Mas não é como esses ferros tradicionais nossos agora. Veio com tinham vários formatos. Começou de um formato, depois foi aperfeiçoando os formatos. No começo eles eram muito pesados, Mas foi aperfeiçoando. Em 1926, inventaram o ferro a vapor. O ferro a vapor é aquele que tem um depósito para pôr água, E colocamos água, E ele borrifa água na roupa enquanto se passa. É o ferro a vapor. Também eles tinham, os primeiros também eram pesados, mesmo sendo a vapor. Mas foi aperfeiçoando, e chegou agora o nosso tempo, os ferros a vapor, bem leves, E no começo eles eram pesados, tanto os ferros tradicionais como os a vapor. Eram bem pesados. Mas agora está uma beleza para passar roupa. Eles são bem leves. E os ferros a vapor, eles são, além de leves, eles têm as cores muito alegres, são muito bonitos. Então, o começo, eu me lembro de um ferro tradicional que minha mãe tinha, eu era bem pequena. O formato dele era quase redondo. Ele não tinha parte da frente, aquele bico, não era muito não, era bem curtinho. Ele tinha mais altura e largura.
e tinha uma base de ferro para pôr ele. Conforme passava as roupas, tinha aquela base de ferro. Ele vinha com essa base de ferro para ser colocado, porque ele não ficava em pezinho como os demais ferros que temos hoje. Tinha que pôr ele assim, deitadinho. E hoje nós estamos conversando a respeito daquelas mulheres, né, que não tinham energia elétrica, então não tinha como usar nem o a vapor e nem o tradicional, porque não era em todos os bairros, né? Pelo menos a turma lá das adjacências, do fundão lá, dos extremos, da roça, não tinha energia elétrica. Então elas tinham ferro a brasa. Elas queimavam o carvão no fogão a lenha, né? E tiravam aquela brasa para abastecer o ferro a brasa, porque ele era movido a brasa. Ele funcionava muito bem, mas a brasa. Era um ferro, né? Era um ferro, tinha várias medidas, não era uma medida só, né? E peso também. Vamos pegar aquele ferro de 7 furos. Vamos pegar o ferro à brasa, ele tem 7 furos, né? 7 furos. Os furos da parte perto da base são para a entrada do ar. E os furos da base e os furos de cima era para sair a fumaça. Então eles tinham 7 furos, eles tinham aproximadamente 9 centímetros de altura, 11 centímetros de comprimento e 8,5 de largura. E eles pesavam, o peso também não era certo, mas eles pesavam entre 2,5 kg a 3,700. Então ele era bem pesado. Para fazer esse movimento de passar, ele era bem pesado. E era abastecido a brasa. Queimava-se o carvão e tirava aquelas brasas. E ele era oco. Ele abria assim como uma tampa. Aí a mulher enchia ele de brasas, tampava e tinha como se fosse uma tranquinha, parecendo um preguinho. Aí fechava esse ferro a brasa, né? E na hora de passar a roupa, que a mulher tinha posto um cobertor velho sobre uma base firme e colocado a roupa para ser passada, ela não podia deixar esse ferro a brasa esfriar. Ele tinha que permanecer quente, ele não podia esfriar. Então ela tinha, para avivar as brasas, ela tinha que fazer esse movimento com ele. Para avivar as brasas, para ele não esfriar. E sempre estar abastecendo ele. Ele não podia parar. Ela tinha que prestar atenção nas brasas, ela tinha que prestar atenção nessa mão, que essa mão ela ajeitava as roupas, arrumava a roupa para o ferro passar. E ela também tinha que prestar atenção para não cair dos buraquinhos dele pedaços de carvão, porque queimavam a roupa. Nem pedacinhos de carvão e nem o pozinho, para não sujar a roupa, porque os pedacinhos de carvão abriam buracos. Então ela tinha que prestar atenção na brasa, sempre abastecendo ele, sempre fazendo esse movimento com ele, para ele não esfriar, para as brasas acenderem, para as brasas estarem vivas, para sempre ele estar quente. E era pesado. Vocês veem, 2,5 kg a 3,700, ele era pesado. Então é isso. E elas iam passar, e naquele tempo elas faziam assim, ela colocava por cima
da roupa, elas colocavam um pano branco para não passar ele direto no tecido, né? Porque queimava, estragava, caía pedacinhos, por muito cuidado que elas tinham, mesmo assim caía pedacinhos de carvão, aquele pozinho do carvão caía, ele era furado, ele tinha uns 7 furos. Então tudo elas tinham que prestar atenção, atentas. E também elas tinham que prestar atenção na mão delas, porque se ele pegasse, ele queimava feio. E é isso que hoje nós viemos, né, conversar um pouquinho a respeito do ferro à brasa, que as mulheres mais antigas passavam as suas roupas, e passavam bem passadinhas, né? E após passar todas as roupas, após elas ter todo esse trabalho com ferro à brasa, de chacoalhar, né? De não deixar ele esfriar, de sempre estar abastecendo ele, sempre estar abastecendo, cuidado de não deixar cair pedaços de carvão, pozinhos de carvão, cuidado delas com a mão para não se queimar, né? O trabalho que elas tinham muito trabalho. E acreditem, a maioria das mulheres antigas, elas eram lavadeiras, elas lavavam roupas para fora, lavavam, olha o trabalho que elas tinham de lavar na beira do rio. E passavam essas roupas no ferro à brasa, ganhavam o dinheirinho delas, né? E é isso que nós viemos conversar um pouquinho. E após as roupas estarem todas passadas, né, elas iam guardar. Naquele tempo, gente, as coisas eram difíceis. Muitas tinham guardado, mas não, outras não. Elas guardavam as roupas, pelo menos as roupas de cama, mesa, banho, elas faziam os baús, guardavam em baús, né? E até hoje muitos de nós guardamos, né? Temos um baúzinho, mas o delas era aqueles baús de madeira rústica. Elas faziam um baú e guardavam as roupas de cama, né? Mesa, banho, cobertores. E não era todas que tinha guarda-roupa. Aquelas que tinha, colocava as roupas no cabide, as camisas, né? Tudo guardadinhas no guarda-roupa. Mas outras mais pobres não. Elas faziam aqueles varais no quarto e penduravam as roupas nos varais. Aquelas que tinham penteadeiras ou cômodas, tudo bem, guardava as roupas também nas cômodas, as penteadeiras. Mas muitas empilhavam aonde dá. Empilhavam em cadeiras, em cima de alguma base, empilhava, dobrava dobradinho, tá tudo passadinho. Guardava no lugar que tinha. Aquelas que tinham gavetas e guarda-roupas, elas guardavam as roupas bem direitinho e depois elas colocavam aquelas pedrinhas de naftalina. Porque aqueles tempos não tinha o que nós temos hoje, um SBP, um DTFON para matar insetos. E aquele tempo tinha muitas traças. As traças, elas cortavam as roupas. Por isso que elas colocavam pedrinhas de naftalina. Naftalina é umas pedrinhas brancas, um cheiro bem forte, mas bem forte mesmo. E combatiam as traças. Conservavam as roupas longe das traças. Não ia traça, e morria a traça, morria barato, o que entrasse morria.
porque as naftalinas, elas eram potentes para matar esses pequenos insetos. Então é isso que eu vim conversar com vocês hoje, conversar um pouquinho a respeito dessas mulheres. No vídeo anterior nós conversamos como elas lavavam roupas. E hoje nós viemos conversar como elas passaram. No ferro, a brasa. Então é isso que eu vim conversar com vocês. Um pouquinho sobre essas mulheres que nos deixaram exemplos, nos ensinaram, né? Hoje o que somos, nós devemos a elas, né? O que sabemos, não é mesmo? E é isso que eu vim conversar com vocês. Eu agradeço pela paciência de vocês, de me escutar. Dá um abraço na família, um abraço, um abraço, um abraço. Abraça, porque essa vida é muito curta. Abraça, abraça. Viu? Dá um abraço também nos bebês de Rabinho. E eu espero vocês no próximo